Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Por que estamos aqui? Qual o nosso papel nesse mundo e nessa vida? Qual o propósito da nossa existência? Essas perguntas elas foram feitas ao longo das nossas histórias, como sujeito, como ser humano, mas também ao longo da história da humanidade. Quantos reis, quantos pensadores, quantos faraós, quantos filósofos da antiguidade perguntaram sobre o propósito da vida. O que é que efetivamente a gente busca nessa existência? Olha, normalmente nós damos respostas objetivas. O meu propósito de vida, a minha razão da existência é a minha família. Outros dizem que é Deus, Deus acima de tudo, né? Deus está à frente de todas as coisas, é a razão da existência de todos. Outros vão dizer que o propósito da vida é ser um bom profissional, um bom político. Mas efetivamente, esses propósitos, entre aspas, são os instrumentos. Você ser um bom profissional é algo que te traz uma satisfação, uma felicidade, sim, mas é um instrumento para você atingir isso. A sua família, a família que você constrói, as pessoas, né, que estão ali na sua rede de relacionamento, elas são a sua razão de viver? Não, elas são o instrumento para você alcançar a felicidade, a satisfação, para você se sentir uma pessoa melhor, para você conseguir atingir os seus objetivos, para você observar os seus parâmetros diante da sua existência e daquilo que efetivamente você tem feito como sujeito nesse mundo. Essas respostas objetivas, elas não dão conta real e profunda do seu propósito de vida, da sua existência. Quando você pergunta mais profundamente, olhando para o seu íntimo, qual a razão de você estar aqui? É anterior à sua família, ao seu emprego, à roupa que você veste, ao seu título, a tudo que você construiu na vida. O propósito da sua existência, ele está muito além disso. E por que estamos aqui nesse mundo tem uma razão muito maior do que todas essas. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente vai perceber que cada uma das coisas nesse mundo conserva uma utilidade. Nenhum ser, nenhuma coisa, nenhum objeto está aqui, neste cenário, neste planeta, nessa existência, sem que essa coisa, esse animal, esse ser ou esse humano tenha de fato um propósito. E tudo que aqui está tem uma utilidade que se apresenta ao mundo. E muitas vezes, sem que efetivamente esse próprio ser, ou esse próprio animal, ou essa própria coisa, usufrua desta utilidade. Por exemplo, as coisas. Vamos pensar nas coisas como objetos que estão no mundo. Por exemplo, uma pedra. Quando você pensa numa pedra, o que uma pedra está fazendo ali naquele canto? O que um morro, né, que é uma pedra gigante, uma formação geológica, está fazendo naquele ponto ali? O que determinou
que o pão de açúcar esteja onde está o pão de açúcar. O Monte Everest esteja onde está o Monte Everest. Bem, alguma utilidade aquilo tem. Se a gente pensar, por exemplo, na areia da praia, como se formou a areia da praia? Aquela que a gente estende a canga, bota o guarda-sol para pegar algumas horas ali de sol, curtir o mar, aquela paisagem belíssima. Da onde surgiu aquilo? Aquilo é uma formação que demora milhões e milhões e milhares de anos, que envolve as formações rochosas, que envolve os crustáceos, os animais, os restos de ossos, os fósseis, quer dizer, uma série de restos de objetos, uma série de fragmentos que se reúnem formando a areia da praia. Agora, se nós observarmos essa lente que está aqui, diante desta câmera, a gente vai ver que ela tem, por princípio básico, a formação do vidro, que vem exatamente da areia ou dos cristais, que é submetido a uma temperatura altíssima e derrete aquele minério e que vira então o vidro, a reunião daquele agrupamento de areias ou daquele minério. Então, tudo na vida tem uma utilidade. Nada está nesse mundo sem um propósito. E o propósito básico das coisas, dos animais, das plantas, é servir, é participar de uma organização para que se tenha uma homeostase e um equilíbrio nesse planeta. Ora, se tudo tem um propósito, até uma pedra que está ali no canto, até um grão de areia, nós, seres humanos, não teríamos também um propósito de servir, de sermos úteis, de evoluir como evolui aquela formação rochosa e produz ali, os seus fragmentos, como evolui o mar, os oceanos, como evoluiu a vida que se iniciou lá na água a partir de uma combinação elétrica com moléculas e que deu origem então ao ser vivo e que evoluiu ao longo dos milhares de anos, chegando a essa máquina, a esse ser potente com a capacidade intelectual que é o ser humano. Ora, se tudo que está no mundo evolui, se tudo que está no mundo tem um propósito de utilidade, nós também, seres humanos, estamos aqui para isso. Primeiro, para evoluirmos, e evoluir aqui, diga-se de passagem, é percebermos as nossas fraquezas, as nossas potencialidades, procurarmos nos melhorar enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, enquanto coletividade, enquanto população, enquanto sociedade. Mas também por outro lado, a gente se adaptar melhor, se adaptar às evoluções do mundo, se adaptar às evoluções do planeta e não exatamente lutarmos contra ele, como muitas vezes fazemos no nosso caminhar por aqui. O ser humano, às vezes, ele enfrenta a evolução universal do universo. Ele enfrenta a evolução natural do planeta e a prejudica. O universo, gente, não é caos, ele é cosmos. Ou seja, ele tem uma organização, ele tem leis que o regem. E nós somos um fragmento diante dessas leis e desse universo. Se o universo evolui, por
por que nós vamos involuir? Por que nós vamos prejudicar a evolução do universo? Por que é que nós iríamos lutar contra essa evolução natural? Se o universo cria utilidades, porque se você observar bem, o Sol, ele nasce todos os dias. Imagina se o Sol hoje levantasse e falasse, hoje eu não quero jogar calor para ninguém, não vou iluminar os planetas, hoje eu estou cansado. Não vou fazer explosões solares. Ora, o Sol promove milhares de explosões solares, criação de energia cósmica o tempo todo, porque ele tem um compromisso automático com o sistema solar. Ele é responsável, o astro-rei, de toda essa engenharia do sistema solar. Não cabe ao Sol querer ou não ser o Sol, querer ou não mandar os raios luminosos, querer ou não aquecer esse sistema. É o papel dele. Ele está ali para servir e, obviamente, evoluir. Porque esse sistema, assim como a Via Láctea, assim como o universo, e cada uma dessas células, os planetas, por exemplo, tem os seus processos de evolução constantes. Isso não é uma escolha. Se não é para o Sol, também não é para nós. A macieira, a bananeira, elas nascem, crescem, evoluem, dão seus frutos e participam de toda uma cadeia, de todo um processo. Olha, gente, eu nunca vi e acredito que você também não. Você já viu uma macieira comendo a sua própria maçã? Não, né? Você já viu uma bananeira comendo as suas próprias bananas? Não. E a água? A água que é a fonte da vida, tudo neste planeta depende da água. Você já viu a água bebendo um gole de si mesma ou de um outro copo d'água? Não. Esses seres, eles estão aqui para serem úteis, para servirem ao outro, aos outros seres, aos outros objetos, ao planeta e ao ser humano. Talvez isso seja o que a gente mais precisa aprender com aquilo que está ao nosso redor. Com o planeta, com os seres, com os animais, com o universo. Aprender que o nosso propósito de estar aqui é evoluir, é servir, é ser útil e, sobretudo, tentarmos ser melhores. Melhores. Melhores do que ontem e melhores amanhã. Não melhores do que ninguém. Melhores do que já fomos e melhores ao ponto do que podemos ser. Se você observa os animais, por exemplo, eles têm uma organização. A pedra não tem uma organização. As pedras, elas não se organizam entre si. Os animais já são um pouco mais evoluídos? Sim. São seres vivos. Como as plantas já têm algum tipo de organização muito primária, mas os animais não. Os animais eles já fazem uma organização, já têm coletividade, mas eles não têm a vontade, eles não têm a consciência, eles não têm a inteligência. Então a organização deles é movida pelo instinto. O leão, por exemplo, está num dos topos da cadeia alimentar, ele é o leão. O leão ele não nasce para ser uma zebra, ele não nasce para ser uma gazela, ele não nasce para ser um ramo de planta. O leão ele nasce para ser leão. Ele tem garras afiadas. O corpo dele pesa. Uma das mandíbulas mais poderosas do reino animal. Habilidades de caça impressionantes. Porque ele é o leão. E você não vai ver, você pode ir
em todos os lugares da África, você pode rodar o mundo todo, né? E você não veria um leão que acordasse numa manhã ensolarada ou chuvosa, ou com o clima que você preferir, e falasse assim: bem, a partir de hoje eu serei um leão republicano. Não matarei mais nenhum ser, não me alimentarei mais, me tornarei vegano, né? E lerei Platão e Aristóteles para ser um ser mais calmo e mais tranquilo e que tende ao pensamento abstrato. Não. O leão, ele vai acordar todos os dias sendo um leão e com seus propósitos. O único ser preparado e no ponto de evolução que pode fazer esta escolha é o ser humano, porque ele é dotado de inteligência, ele é dotado de vontade, ele é dotado de intencionalidade. O homem, ele tem intenção reflexiva, ele tem consciência, ele escolhe o seu caminho, ele pode dizer para onde ele quer ir e por que ele quer ir. Ele pode escolher evoluir ou involuir. Ele pode escolher ser carnívoro ou vegano. Ele pode escolher construir uma família ou ser solitário. Ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tem os determinantes sociais, culturais, tudo isso influencia. Mas ele tem a consciência daquilo. Ele tem a reflexão daquilo. A inteligência e a percepção consciente de cada coisa que acontece ao seu redor e de cada passo que ele dá na sua vida. Às vezes ele é impulsivo, às vezes ele tem os seus vícios, as suas compulsões, mas ele sabe. Ele se percebe enquanto ser humano. Ele consegue parar e pensar. Às vezes não consegue fazer diferente, mas ele pode pensar sobre isso. Ele pode lutar, ele pode escolher. Ele interfere na sua própria evolução. Nós estamos aqui enquanto seres humanos para sermos úteis, para servirmos, mas a gente escolhe a forma de servir. A gente escolhe o caminho que a gente vai traçar. E se isso por algum motivo não é uma escolha, a gente pode pensar sobre isso. A gente pode refletir sobre isso. A gente pode pelo menos desejar fazer diferente. E lutar para isso. Porque nós interferimos na vida que a gente constrói aqui. A gente não está pré-determinado como uma pedra. Nós não estamos instintivamente determinados como um leão. A gente interfere, escolhe e consegue pensar e refletir sobre o caminho que nós tratamos aqui. E se a gente faz isso, nós podemos evoluir conscientemente. Nós podemos ser úteis conscientemente. Nós podemos servir de uma forma ética, a partir de uma escolha, de uma posição subjetiva neste mundo. Mas aí vem uma pergunta muito forte, que nós vamos responder logo após o nosso intervalo, rapidamente. A gente beber uma água. Nós bebemos da água. Ou comer uma maçã, porque nós comemos uma maçã. É rapidinho. Mas a pergunta que a gente vai deixar aqui, e que a gente vai falar um pouquinho sobre ela assim que a gente voltar no nosso portal educativo, é: o que a gente escolhe para nós mesmos? Se nós temos o poder de interferência, de escolha, de construção do caminho, o que é que nós estamos escolhendo para nós mesmos? Já já a gente está de volta. Quero falar com você. Agora a geração Sempro também, EAD.
São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãotemplo.com ou então @geraçãotemplo e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para ser Impro também. Imagine um ambiente em meia natureza com a característica daquele encontro de família para o seu churrasco do jeito que você gosta. As crianças se divertem com o Espaço Kids, a família se reúne e se confraterniza com o que há de melhor em churrasco. Costela bovina, costela suína, cortes nobres, acompanhamentos criados com temperos especiais e as carnes com os molhos exclusivos artesanais. Tá com a boca cheia d'água? Então vem para o Império Costelaria. Aqui você só vem. Nós cuidamos para que seu dia seja inesquecível. Entrada de Itaucaia Vale, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse @Império Costelaria. Zap 21 97361 8285. Agora, de quinta a domingo, você escolhe. Ou prova a melhor costela no bafo e cortes nobres do Rio, ou vai tentando fazer em casa. Qual a escolha de vida, de construção de caminho você está fazendo para você mesmo? Que tipo de utilidade você quer ter no mundo? Como é que você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus amigos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos? Qual legado você gostaria de deixar nesse mundo? Qual a marca você traria como herança para suas gerações futuras? 2 grupos de pessoas nos ensinam de forma preciosíssima sobre essa construção de caminho. O grupo de pessoas com menos de 10 anos e as pessoas com mais de 60. Eu sempre gosto de citar esses 2 grupos porque são grupos de pessoas que trazem uma experiência, uma prontificação de estar no mundo, de construção de mundo, muito peculiares. Depois dos 10 e antes dos 60, estamos muito envoltos na construção da nossa família, da nossa profissão, da nossa condição financeira, né? Temos rotinas muito específicas e, de alguma forma, a gente começa a assentar um pouco a nossa existência nesse período. Mas as crianças, principalmente as crianças com menos de 10 anos, elas têm um desejo de descobrir o mundo tão forte que elas querem experimentar a todo custo. Elas estão construindo, elas estão se conhecendo, elas rompem limites com muita facilidade. Um experimento rápido e fácil, né? Pega um filho, um sobrinho e vai num parquinho na sua cidade, no seu bairro. Chega lá, ela vai encontrar com umas 3, 4, 5 crianças ali. Em 10 minutos, aquela criança de 7, 8, 5, 9, 10 anos já fez vários amigos. Às vezes até melhores amigos. E que talvez serão crianças ou amiguinhos que eles não vão ver nunca mais. Crianças e amigos que esbarraram ali naquele momento e começaram a brincar e trocar e interagir. Então olha a plasticidade, olha a demonstração de voluntarismo, né? De abstração de fronteiras, de dialética, de troca que essas crianças de 10 anos têm. Além disso, a criança, nesses anos iniciais, ela não para muito para ver as consequências e ela quer voltar a brincar, ela quer voltar a fazer, ela quer voltar a descobrir. Às vezes a criança sai correndo, pum, caiu e tal, levanta. E você vai lá, não. Daqui a pouco ela já sai correndo de novo e começa a brincar. Porque as crianças com menos de 10 anos de idade, elas não percebem o tempo de uma forma cristalizada. Ela está ali naquela dinâmica permanente, querendo conhecer mais, querendo aproveitar mais.
Você pode ver que a criança, ela não quer ir embora de uma festa, ela não quer parar a brincadeira, ela não quer que o sorvete acabe. Então ela tem essa disposição de viver e não tem as amarras morais, culturais tão fortes que a gente vai criando, principalmente depois da adolescência. Né? Os nossos grilhões emocionais, sociais, ideológicos, morais. Então, as crianças com menos de 10 anos de idade, elas têm muito a nos ensinar. Claro que se a gente puder olhar para isso e extrair daí toda essa plasticidade, essa disponibilidade, mas transfigurar aqui para a nossa realidade, adaptar isso à nossa realidade de adultos, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar disso. E as pessoas com mais de 60 anos de idade, porque depois de 60, a maioria das pessoas começa a olhar para a vida já com a perspectiva de uma reta final. Ainda que tenha 10, 20, 30 anos pela frente, mas na maioria dos casos já passou da metade. Poucas pessoas vivem mais de 120 anos. A gente já está chegando a um grupo muito bom que está chegando aos 100. Mas 120 anos já é uma pequena minoria de pessoas. Então a grande maioria das pessoas com 60 anos já passou da metade ou até de 2/3 da sua existência. Então ela já não está mais tão disponível a perder tempo. Ou tão disponível a assumir guerras que não interessam mais. Pessoas com mais de 60 anos de idade já começam a escolher as guerras que elas querem travar. Já começam a escolher aquilo que elas querem investir o seu tempo ou perder o seu tempo. E elas olham para a vida já querendo aproveitar o máximo possível. Elas não se detêm ou não param muito naquele ponto em que não haverá frutificação, em que elas sabem que não vai ter uma evolução. Elas não vão dar mais tanta atenção a pessoas com as quais elas não consigam uma parceria equilibrada, onde elas também tenham ganhos e não só investimento. Você pega um adolescente, às vezes o adolescente investe em algo que é quase sabido que não dará fruto nenhum. Mas o idoso, ele dificilmente vai fazer isso. Ele já está numa outra vibe, num outro tempo. Ele já olha e fala assim, não quero isso para mim não. Tchau. Então, esse momento também é muito valioso. A gente tem muito a aprender com esse grupo de pessoas que já viveu bastante e já começa a ter um critério mais peneirativo, né? E mais rígido sobre as suas escolhas. Aqueles com menos de 10 anos e aqueles com mais de 60, converse com uma criança, pare e dê uma atenção. Fique meia hora observando uma criança com menos de 10 anos. Converse, bate um papo, senta, toma um café com uma pessoa de mais de 60. Com certeza você trará elementos muito interessantes para a sua construção de vida. Para isso que nós falamos aqui sobre a utilidade da nossa existência, sobre o legado que a gente quer deixar, sobre a nossa capacidade de servir. E é tão interessante porque essas pessoas também nos ensinam a olhar para o fracasso de uma outra forma. Os erros que a gente tanto se sacrifica, a gente tanto se cobra sobre os erros, a gente se culpa pelos erros quando a gente erra, a gente não se perdoa, às vezes a gente recua ao invés de avançar porque erramos, a gente cria medo, a gente cria sentimento de incapacidade, de impotência, simplesmente porque a gente erra. Ora, errar é humano, mas não é só humano não. Errar é valioso, porque errando você dá um passo a mais, você sobe um degrau, você consegue a partir do erro se perceber como um ser humano melhor, porque você viu ali onde há uma areia movediça, um terreno infértil, algo que você
não pode ir ou não tem capacidade. Então, como diria Mário Sérgio Cortella, o fracasso não acontece quando se erra, mas quando se desiste a partir do erro. Errar não é um problema. O problema é fazer do erro um instrumento de paralisia. O problema é deixar o erro ser um entrave à sua evolução. O tempo, gente, ele não nos traz o conhecimento absoluto. É um equívoco você achar que quanto mais você vive, mais você conhece. Que você está se tornando um sabichão, né? Aquilo, você sabe mais do que todo mundo, né? E você domina aquele assunto de uma forma que ninguém domina. Não. Conhecer é, sobretudo, entender o valor da dúvida. Quanto mais você conhece, mais você desconfia das coisas, das certezas, mais você afrouxa aquilo que você acha que é o mais correto. E aí você melhora a qualidade da sua dúvida também. O conhecimento, ele traz essa capacidade de melhorar a qualidade da dúvida. Porque você passa a duvidar não de uma forma a desmerecer aquele conhecimento, mas você passa a duvidar de forma a aprimorar o seu conhecimento. É valioso o que você já sabe, mas o que mais você não sabe dentro disso que você sabe? O que mais você pode aprender dentro de tudo que você já aprendeu? Quando você melhora a sua dúvida, você cria um sentimento de humildade. Porque melhorando a sua capacidade de duvidar, você percebe o quão pequeno você é diante de tantas coisas que acontecem no mundo o tempo todo e que talvez você nem participe delas. Ora, nós estamos aqui no Brasil. O que está acontecendo no Japão nesse momento? O que está sendo descoberto na Europa? Qual é a vida que está emergindo na África? O que acontece no centro da Terra, na zona abissal de um oceano? Ou nas camadas mais longínquas da atmosfera? Quantas coisas nesse mundo a gente não participa delas, mas a gente pertence a essa grande estrutura. Então a humildade, ela é instrumento de evolução. Quando nos tornamos mais humildes a partir dessa melhora da dúvida, a gente consegue ser mais empático. Mas a empatia, né? Fala-se tanto de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ora, mas não basta só você se colocar no lugar do outro. Tem gente que vai lá no lugar do outro e volta. E ó, tchau e benção. Qual a utilidade de você se colocar no lugar do outro se você não conseguir dar um passo a mais? Ou seja, transformar essa experiência do lugar do outro numa ação. Então a empatia é valiosíssima, mas ela tem que vir junto com a compaixão, né? De você chegar junto, de você tentar dar ali a sua colaboração para a melhoria disso tudo. E com a compaixão vem então a ética de estar nesse mundo, a ética de se pensar enquanto um ser humano melhor. Estamos aqui para quê? Para evoluir, para sermos úteis, para sermos melhores, para colaborarmos para esse grande universo, esse grande sistema. A ética, ela nos coloca numa percepção de responsabilidade da nossa existência. Ela nos faz sermos combustíveis para uma viagem de construção de legado.
Se você não deixa nenhum legado, se você não é nada para esse mundo, você é a fruta podre. Você não deu frutos, você apodreceu antes, ainda verde. E aí, talvez que você sirva pelo menos para ser o adubo. Mas ser fruto é efetivamente algo que precisa partir de uma responsabilidade de si com o mundo. E essa responsabilidade é uma preocupação do ser humano, da filosofia, há muito tempo. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando um pouquinho de como a evolução do ser humano, da humanidade, se preocupou com esse legado da própria humanidade, com a sua responsabilidade enquanto ser de produção deste mundo. A gente volta já. Na MAG Refrigeração, somos especialistas em soluções de refrigeração para atender às suas necessidades. Com anos de experiência no mercado, contamos com uma equipe técnica altamente capacitada para resolver os problemas com agilidade e eficiência, buscando sempre qualidade, confiabilidade e satisfação do cliente em cada projeto que realizamos. Oferecemos serviços de ar split, ar centrais, dutos de ventilação, chillers para ressonâncias magnéticas, climatização de centros cirúrgicos e câmaras frigoríficas. Não permita que o desconforto afete o seu trabalho ou a experiência de seus clientes. Entre em contato com a MAG Refrigeração hoje mesmo e descubra como podemos transformar seu ambiente em um lugar confortável e produtivo. Estar no mundo, então, é um compromisso ético com a existência, com o planeta e com o universo. Mas também com aqueles que nos rodeiam. As coisas, como nós falamos, desde uma pedra, passando pelas plantas, pelos animais e pelos nossos semelhantes, o nosso próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Eu sou próximo de mim mesmo? Você é próximo de mim? Aqueles com quem a gente convive, e às vezes convive distante. E muitas das vezes as nossas escolhas aqui refletem as escolhas do outro lado do planeta. Confúcio trouxe uma frase valiosíssima para o mundo. Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Quando falamos de ética, falamos também dessa reflexão. Se alguma coisa não é boa para você, com certeza pode afetar negativamente outras pessoas. Se você acredita que aquilo não é bom, não faça com o outro. Se ele decidir fazer, que faça por si mesmo. A física quântica, a mecânica quântica já nos provam, aliás, a ciência, a neurociência contemporânea já nos prova que tudo no mundo está interligado. Nós temos uma conexão energética absoluta e ela transcende aos sujeitos, ela transcende a matéria, ela transcende ao tempo. Essa conexão, ela é muito maior do que tudo isso. Então, se você não pode fazer o bem ao outro, também não faça o mal. E isso é uma questão de espiritualidade, de fé, não de religião, mas da percepção diferente da vida, da percepção diferente do tempo. Lembre-se, como disse Heráclito, não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. A água não passa duas vezes no mesmo lugar. Então a vida é um processo constante. Ou como diria Schopenhauer, a vida é um processo constante de morrer. A gente morre o tempo todo. A gente morre quando a gente nasce, a gente morre quando a gente perde um fio de cabelo, quando a gente perde uma célula, quando um neurônio morre. Quando alguém que a gente gosta parte. A morte ela está aqui lado a lado.
mas é junto com a morte que você faz a vida. Que nada nos conclua, mas que a gente possa efetivamente pensarmos em nós como seres humanos e deixaremos um legado. Esse legado, ele dá trabalho. Viver dá trabalho. Estar aqui nesse mundo, nessa existência, dá trabalho. Mas é um trabalho que colaborará para a permanência dos seres, da existência, do universo. E mesmo que você acredite em milagres, vamos pensar como Kant, que nos disse: acredite em milagres, sim, mas não dependa deles. Ou seja, o milagre é viver. O milagre é construir essa vida com ética e com responsabilidade. Entender que você precisa ser uma pessoa melhor para que a evolução seja positiva. Não espere que os milagres operem por você. Faça você mesmo o seu próprio milagre e faça você mesmo esse trabalho de construção da existência. Você é importante para o mundo. Muito obrigado. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.